TV Portugal. Todo mundo português. Portugal Local, com Reginaldo Rodrigues de Almeida. Tivemos isso. Ao termos isso, tivemos o desenvolvimento do conjunto das empresas de construção que, em alguns casos, com essa mais-valia derivada das suas opções de construção, enveredou por entradas em capitais de bancos, etc, etc, etc. Para depois percebermos porque é que chegamos hoje, em alguns casos, ao déficit português, às questões inerentes ao déficit português, as questões inerentes às problemáticas dos PECs, etc. Sintra foi um dos concelhos onde a lógica do capitalismo popular, em razão daquele mecanismo que eu lhe disse, chamado área extensa, se mais se desenvolveu. E, portanto, o que é que teve? Teve o primeiro momento da chamada situação de Queluz. Queluz nasce, década de 60, um momento concreto da guerra colonial, de Lisboa, capital do Império. Que depois, em razão da linha de caminho de ferro, ainda não estávamos perante o boom automóvel, é o caminho de ferro e o elemento de transporte, mas casa própria. A partir de certo momento, década de 80 e década de 90, fim, despovoamento de Lisboa. Lisboa perde 1,3 habitantes por dia, o que significa todas as consequências daí advenientes, mas ao mesmo tempo, com o fim do mercado de arrendamento em Lisboa, nasceram um conjunto dos loteamentos ao longo das linhas de caminho de ferro, e por isso as linhas de caminho de ferro depois já não eram utilizadas, porque ao lado do crédito à habitação, e em razão da melhoria do nível de vida, veio o crédito ao consumo de veículos e IC19 condicionado. Portanto, e tem toda esta construção ao longo do IC19, muitas vezes para a satisfação do sonho imediato, que é o sonho, repare, de uma geração rural que passa à geração urbana e que tenta realizar o sonho da geração da realidade urbana, que é a casa própria. E isso trouxe o quê? Trouxe Queluz em primeiro lugar, depois década de 70 Cacém, complementado no Cacém com o retorno dos cidadãos portugueses dos países africanos e principalmente de Angola e Moçambique, depois o aumento da macrocefalia de Lisboa, cada vez mais gente, Rio de Moro, e depois, como conhece, Rio de Moro e Algueirão, em razão de quê? Das segundas fases da imigração portuguesa que sustentou toda a realidade portuguesa, ou seja, cidadãos africanos, ligas oficiais portuguesas, a chamada imigração do centro e oriente da Europa, ucraniana, moldava, romena, russa, depois a seguir, imediatamente a seguir, a imigração brasileira e a nova imigração que está a surgir nos últimos 2 anos, a chamada, aquilo que eu chamo a geração da segunda leva de África, que é dos países francófonos, que em razão da limitação da imigração para a França, quer Guiné-Conakry, quer Senegal, quer Guiné Equatorial, estão a utilizar Portugal como uma plataforma, em primeiro lugar, para arranjar emprego, depois em segundo lugar para a legalização, em terceiro lugar na legalização para entrarem no sistema europeu. Estou fronteira. A área da saúde é sempre uma área sensível. Sim. Nas autarquias? Sim, muito sensível. Não, nas autarquias em Portugal. E aí em Portugal, é evidente também, e por meio de razão também nas autarquias, temos um grande hospital, o Amadora Sintra. Não, temos o maior hospital em Sintra, a outra metade é da Amadora. E a outra metade é da Amadora, mas nesta matéria estão previstos novos investimentos neste momento? Eu acho que em Portugal, quem disser que agora tem novos investimentos... Estará a faltar a verdade. Não, eu não digo, você está a ser semanticamente correto, eu já digo mente. Ponto número 1. Nós, no que diz respeito à matéria de saúde, sempre estivemos disponíveis para colaborar, até dou-lhe sempre este exemplo. Há 2 unidades de saúde familiares instaladas em Massamá, que são 2 das chamadas unidades de saúde familiares, sempre identificadas com o Ministério da Saúde como emblemáticas, estão instaladas num edifício municipal que custou, contudo, perto de 5 milhões de euros, e está o edifício cedido gratuitamente à Administração Regional de Saúde, que nos últimos 3 anos nunca teve tempo para escrever uma carta
para perguntar se devia pagar alguma renda. E, portanto, certamente esquecimento e falta de tempo. sendo certo que acredito que tenham de ter tempo para a questão dos custos do Serviço Nacional de Saúde, para percebermos que perderam 9 milhões de euros de receita própria no Hospital Amadora Sintra, porque foram transferidos para a parceria público-privada do Hospital de Cascais. Percebemos tudo isso, mas, por exemplo, aí dou um exemplo e podemos multiplicar N exemplos. Fica o registro na TV Portugal. Sr. Presidente, aliás, uma publicação lindíssima com fotografias extraordinárias, um passeio de Sintra até ao mar. A relação de Sintra com o mar é, por demais, evidente. Todos aqueles presépios das Anhas do Mar, enfim, vamos encontrando, Praia das Maçãs, são zonas, Praia da Draga, de grande aposta. São zonas únicas. Sabe que a Praia da Draga foi identificada pelo Sunday Times como uma das 20 uma das 20 mais belas pequenas praias da Europa. E, portanto, é evidente que o litoral de Sintra é um litoral único, não é? E sendo um litoral único, é um litoral a ser preservado. Mas não só esse litoral, a sua identidade, também a sua gastronomia, as famosas queijadas de Sintra nunca podem ser esquecidas. Não, nem as queijadas de Sintra, nem o leitão de Negrais, nem os travesseiros de Sintra, nem os fofos de Belas. Exatamente. Tudo isso que espero que sejam candidatos efetivos às 7 maravilhas gastronómicas de Portugal. Mas Sintra é isso mesmo. Sintra tem que ter um bocadinho de tudo. E sendo um bocadinho de tudo, é um bocadinho de Portugal. Eu também. TV Portugal. Todo mundo português. Portugal Local, com Reginaldo Rodrigues de Almeida.